Olá, pessoal, estamos aqui na live de hoje. Vou escrever que é sobre o novo modelo de liderança. E eu escrevi um livro sobre isso, né? Então, estou por aqui para a gente falar sobre isso. Então, olá, pessoal que está chegando, que bom, caramba, que legal, Pedro, bom ver você, Lia, Suzana, muito legal. A live de hoje é sobre o novo modelo de liderança. E eu não sou exatamente a melhor pessoa para falar e escrever aqui, mas eu sei que tem um jeito de colocar qual é o nome da live. Mas depois eu aprendo aqui. Basicamente, eu resolvi fazer essa série de lives, então quero fazer toda terça e toda quinta-feira para falar um pouquinho sobre um novo modelo de liderança, que é fruto do livro Liderança Exponencial, que eu escrevi e lancei no finalzinho do ano passado. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Tô vendo vocês, que bom, vai mandando aí um oi, escreve daí da onde vocês estão falando, da onde estão participando, que é sempre muito bom falar com vocês. Olá, Maria Rita, Vinícius, que bom estar falando aqui com vocês. Bom, e vou explicar um pouquinho da onde surgiu essa ideia de escrever o livro, né, sobre liderança exponencial e por que a gente precisa de um novo modelo de liderança, né? Então, eu moro aqui no Vale do Silício já há 4 anos e nesse período a gente teve, obviamente, uma pandemia, né? E a gente já vinha falando sobre o futuro do trabalho, como é que ia ser o futuro do trabalho, como é que seria. E o futuro do trabalho era sempre uma coisa que ia chegar, mas a gente não sabia quando ia chegar, né? E sempre que a gente fala de futuro, né, tem um pouco essa ideia de que não vai chegar nunca, né? Porque ele é um conceito muito abstrato. E aí, eu já via muitas pessoas aqui no Vale falando de futuro do trabalho. Futuro do trabalho é um tema que eu adoro. E com a pandemia, isso ficou simplesmente mais óbvio e mais claro que o futuro do trabalho chegou de um dia para o outro, né? E aí, quando chega de um dia para o outro, o que acontece? A gente precisa se adaptar, a gente precisa correr para entender o que vai acontecer. E com a pandemia a gente teve aquele momento em que as pessoas trabalhavam de casa, quem podia, né? As pessoas com medo e tudo isso. E eu percebi que a gente já vinha numa onda, né? Numa onda de humanização do mundo, né? Então vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou uma leitora ferrenha, né? Eu adoro ler. E eu já estava lendo vários livros do Yuval Harari. Vários. E ele mesmo falava nos livros dele, né, sobre essa humanização. E acho interessante porque é um aparente paradoxo com o mundo que a gente vive agora, né, em que tudo é tecnológico, em que a gente tem um avanço exponencial da tecnologia e a gente, de fato, precisa olhar para o lado humano das coisas, né? Então, quando a gente vê essa humanização, ela pode até parecer um aparente paradoxo. Quem já viu palestra minha sabe que eu falo isso. Quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais humano a gente precisa ser. Então, a gente vinha já nesse avanço exponencial da tecnologia e, ao mesmo tempo, também a gente vinha num lugar de futuro do trabalho que não chegava nunca e com a pandemia, caramba, bum, chegou e o que a gente vai fazer? E aí, todo mundo trabalhando de casa, ou quase todo mundo, aquelas pessoas que podiam trabalhar de casa, né? E a gente percebeu que a forma que a gente liderava antes não estava funcionando, né? Se a gente continuasse falando e continuasse liderando baseado naquele paradoxo do comando e controle, que é a forma que a gente aprendeu, né, a liderar e a forma que muitos líderes lideram hoje. Tô vendo um monte de gente chegando, legal, bom ver vocês. Bom, hoje a gente tá falando do novo modelo de liderança, então quem quiser, ó, tem aqui embaixo um aviãozinho, compartilha aí para os seus amigos também poderem ver, né, essa live de hoje. Muito bom estar aqui com vocês. E eu tava falando que, né, nesse momento em que a pandemia vem, que todo mundo vai para casa, tem aquela loucura de falar, caramba, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente faz gestão de pessoas, né, quando a gente não vê nem essas pessoas? As pessoas trabalham de casa. Como é que eu vou saber que essas pessoas estão trabalhando? Né? Então, eu lembro de ouvir muitas lideranças, muitos gestores falando, como é que eu vou saber, Tônia, que as pessoas do meu time estão trabalhando? E isso, obviamente, é uma questão clara de confiança, né?
E a gente estava acostumado a ter que ver a pessoa do nosso lado para saber que ela está trabalhando. Mas fato é que, dependendo da cultura e dependendo da maturidade daquele time, você não precisa fazer isso, né? Você pode trabalhar, e tanto é que muitas empresas, inclusive, aumentaram a sua produtividade durante a pandemia. Então, aquela ideia de que as pessoas em casa não vão trabalhar, muitas vezes se provou o contrário. As pessoas em casa, muitas vezes, são mais produtivas do que no trabalho, né? E isso, obviamente, voltou para esse trabalho remoto, esse modelo de trabalho remoto, que era um modelo que os pesquisadores e as pessoas que estudam o futuro do trabalho sempre falaram muito, né? Porém, a gente ainda não tinha visto de fato acontecer numa escala tão grande, né? Eu, por exemplo, já trabalho de casa há muitos e muitos anos, né? Trabalho não de casa, de qualquer lugar, né? Há muitos e muitos anos. Existem várias pessoas que também fazem isso, mas numa escala tão grande como as empresas, né? Grandes empresas e grandes corporações, era a primeira vez que a gente estava vendo isso acontecer, né? E obviamente isso trouxe diversos desafios, né? Eu não preciso nem falar aqui para vocês todos eles, mas com certeza desafios para a liderança mesmo e para as pessoas e para todo mundo que estava nesse modelo. Muita gente tinha criança pequena, ou tem que cuidar de alguém, ou é responsável pelo pai ou pela mãe ou por alguma pessoa que precise, né, de ajuda em casa. E isso, obviamente, não é fácil, né? Nem um pouco fácil. Então, o que a gente viu é um grande momento de adaptação. E eu tô aqui com o meu livro na mão, não sei se vocês já viram, Liderança Exponencial, que na verdade foi um livro que eu escrevi justamente porque eu via que a gente precisava de um novo modelo de liderança. O modelo baseado no comando e controle não ia funcionar nesse novo formato, nesse novo modelo de relação de trabalho, né? Então, pessoal, se vocês querem fazer perguntas, tem aqui uma caixinha de pergunta, pode perguntar aqui, né? Só para dar uma pausa e eu vou falar. A gente está falando aqui sobre o novo modelo de liderança. E se você acha que alguém vai se beneficiar dessa live, tem também aqui, ó, um aviãozinho. Você compartilha no seu stories essa live para o pessoal ver, tá bom? E aí, obviamente, voltando ao assunto, eu percebi que a gente precisava desse novo modelo de liderança, né? E aí foi daí que surgiu esse livro. E esse livro eu disseco e falo muito sobre esse momento. Eu acho que eu tive um privilégio, tenho um privilégio muito grande de estar aqui no Vale do Silício e poder entrevistar diversas pessoas. Então, eu entrevistei gente do Google, do Facebook, agora Meta, né? Do Twitter, gente que trabalha com desenvolvimento de liderança justamente para poder falar e entender como é que vocês estão desenvolvendo as lideranças de vocês, como é que vocês estão preparando essa liderança para um novo mundo que a gente não sabe como é que vai ser, né? Agora a gente tem já um pouco mais de clareza, mas eu ainda vejo muita gente resistindo, né? Muita gente resistindo mesmo a pensar em mudar o seu modelo de liderar. Ainda tá preso naquele paradigma do comando e controle e a gente não consegue sair disso, né? E aí, obviamente, para lidar com esses diversos desafios, né, do comando e controle, por quê? O que tem acontecido? A gente teve a questão da saúde mental, muita gente teve burnout. Hoje eu estava até com uma cliente de coaching que eu tenho, alta executiva, e ela teve burnout no final do ano passado. E isso é muito sério, porque isso não acontece só com ela, isso está acontecendo com várias pessoas, né? Então, a questão do burnout, da saúde mental, com certeza é uma das coisas assim que a gente precisa olhar, a gente precisa colocar uma lente, porque as empresas não sabem como fazer isso. As empresas não estão sabendo, de fato, endereçar a questão da saúde mental, né? E estão achando que um app de meditação vai resolver o problema. E não vai resolver o problema, né? A gente ainda vive esse dilema muito grande, né? E aí, outra questão, como é que eu faço a gestão, né, de times remotos ou agora híbridos, né, em que parte do time está em casa ou trabalhando de casa, parte está no escritório. Algumas empresas estão adotando dias, né, para as pessoas irem para o escritório. E obviamente isso traz diversos desafios, né? A questão da diversidade é outro muito forte, é um desafio que assim é até difícil da gente mensurar,
Mas isso é um fato, né? As pessoas, as empresas precisam trazer diversidade. Eu escrevi até um artigo no LinkedIn, então quem já me segue lá no LinkedIn tem acesso, quem não me segue é só me seguir, falando da importância da diversidade para a inovação. A gente vive um mundo em que está se falando de inovação, 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 mas se a gente não tem perspectivas diferentes, como é que a gente vai inovar? Se eu continuar pensando da forma que eu sempre pensei, como é que eu vou inovar? Isso é praticamente impossível. Então a diversidade se torna fundamental, não só por uma questão de sobrevivência da empresa, mas também como uma questão de inovação dentro da empresa, né? A gente tem hoje, então, um novo desafio, que é a busca por talentos, busca e retenção de talentos. Então, dado que as pessoas estão podendo trabalhar para empresas, por exemplo, em qualquer lugar, né? Isso é uma nova relação de trabalho que se estabelece. Isso traz desafios para as empresas. As pessoas estão podendo escolher melhor quais as empresas que elas vão trabalhar. Eu não fico mais restrita a trabalhar só aquelas empresas que têm sede na minha cidade, onde eu moro. Eu posso trabalhar para empresas que estão localizadas em diversos lugares do Brasil ou até do mundo, né? Então isso altera a relação de trabalho com as empresas. As empresas começam a perder, de certa forma, um poder que ela tinha, né? Agora o funcionário ou o colaborador, ele consegue ter uma perspectiva de trabalho em outras empresas, em outros lugares do mundo, né? Enfim, então acho que esse é uma outra questão muito grande. As tecnologias exponenciais, como eu falei, elas não vão parar de se desenvolver, né? Então, de fato, a gente está falando aí de inteligência artificial, impressão 3D, NFT, realidade virtual, realidade aumentada, tudo isso. E as tecnologias continuam a se desenvolver num ritmo absurdo, né? E as mudanças a gente está vendo, elas estão num ritmo cada vez maiores, né? A gente viu também acontecer uma coisa muito interessante, que foi as questões sociais, como as empresas estão se reposicionando em relação às questões sociais. Eu não sei se vocês lembram, mas teve o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, que era um homem preto, né? E isso repercutiu não só nos Estados Unidos, como repercutiu no mundo inteiro, né? E mais recentemente, no final do ano passado, nos Estados Unidos também teve um movimento sobre a votação de aborto ou não. Então, independente do que você acredita ou não, é a primeira vez na história que muitas empresas se posicionaram em relação a essas questões. Muitas delas, inclusive, ofereceram pagar aos seus funcionários, caso eles quisessem ou tivessem que fazer aborto, ou fosse uma opção deles, e o estado que eles estavam não fosse permitido, né? Porque nos Estados Unidos essa legislação é uma legislação estadual. A empresa pagaria para que eles fossem para outro estado para fazer o aborto. Então, olha só como mudou. Isso é impensável há 5 anos atrás, né? Então, essa questão da humanização, ela tá vindo e tá vindo de uma forma muito forte, né? Então, até falo no livro que o futuro é humano, né? O futuro, ele é humano porque a gente está indo para esse lugar. E é realmente impensável a gente pensar 5 anos atrás que as empresas iam se colocar e se posicionar em relação por exemplo, a questão do aborto, né? E até pagar para os funcionários e colaboradores viajarem para ir para outros lugares. Então, esse é outro desafio, né? E o desafio também de novas relações de trabalho. Então, a gente vê ainda muita gente trabalhando remotamente, trabalhando em outros países, né? Ou trabalhando parte do tempo, ou trabalhando com vários contratos, né? Ou indo parte da semana para o Brasil e parte da semana para o escritório, parte da semana ficando em casa, né? E tudo isso exige um desafio muito grande da liderança, né? A gente não consegue gerir mais da mesma forma que a gente geria antes, era impossível, né? Então a gente precisa aprender, justamente porque esse é um momento que exige um novo modelo de liderança, tá? Então, gente, pessoal que tá aqui, quem tiver alguma pergunta, é só clicar aqui no ponto de interrogação, tem um balãozinho para fazer pergunta, e no final aqui da live eu vou responder algumas perguntas para vocês, tá? Então fiquem à vontade aqui para fazer perguntas. E aí, estão gostando? O que vocês estão achando disso que eu tô falando? É só escrever aí nos comentários
para a gente continuar aqui esse bate-papo sobre o novo modelo de liderança. E todos esses desafios que eu coloquei, ó, estão aqui, né, na página 58 do livro Liderança Exponencial, que eu escrevi. Então, todos eles estão nessa figura e, obviamente, no livro eu falo bem mais deles, tá? Então, é muito... Se você tiver interesse e quiser saber mais, tá aqui mais coisas. E quando eu falo que a gente precisa de um novo modelo de liderança, eu tô olhando para esse lugar humanizado, né? Esse lugar em que a gente está falando de uma liderança humanizada. E o que é essa liderança humanizada? É basicamente dizer que a ordem é que a tecnologia exista a favor das pessoas, né? Então, a gente tem um aparente paradoxo de que a tecnologia se desenvolve de uma forma exponencial, né? Porém, a gente precisa cada vez mais ser mais humano, né? Por quê? A tecnologia ela é capaz de servir a gente, não a gente servindo a tecnologia, né? Então, por exemplo, é muito comum você ver processos de seleção, por um acaso, em que você submete o seu currículo e não tem ninguém lendo o seu currículo, no fim das contas. Não sei se vocês sabem disso, mas é um algoritmo no sistema que lê o seu currículo. E se aquele algoritmo, por exemplo, daquele sistema estiver lendo e vendo que nessa posição, historicamente, porque o algoritmo só consegue olhar dados do passado, né? Então, historicamente, quem ocupou essa posição era um homem. Então, se era um homem, eu já vou descartar as pessoas que não são homens para essa posição, porque o algoritmo entende que as pessoas que ocuparam essa posição eram homens, então quem vai ser bem-sucedido são homens. Só que isso causa, a gente sabe, um grande viés, né? Isso significa que a mulher não pode ser bem-sucedida? Não, obviamente que não. Mas o algoritmo é burro, o algoritmo só consegue ler o passado, ele não consegue enxergar que outra pessoa, uma mulher poderia ser bem-sucedida. Então, a gente precisa humanizar a tecnologia, porque as pessoas que estão programando esse algoritmo, né, são homens, então eles não pensam nisso. Então, por exemplo, isso é uma coisa muito relevante. Outra coisa interessantíssima para a gente falar, e um exemplo que tem até um documentário que eu recomendo vocês assistirem, que se chama Coded Bias no Netflix, que é a tecnologia de reconhecimento facial. Ela, muitas vezes, ela tem maior taxa de erro, quando a gente está falando de mulheres pretas. Ou seja, a tecnologia, ela tem, quando é uma pessoa, um homem branco, ela reconhece aquela pessoa. Quando é uma mulher preta, ele não reconhece. Ou seja, uma taxa de erro maior. O que isso significa? Então, por exemplo, se você tem um iPhone, você sabe aquele reconhecimento facial e você é uma mulher preta, pode ser que ele não abra às vezes que você gostaria que ele abrisse. Ou seja, ele vai dar muito erro até ele aprender aquilo. Outra coisa que acontece, já teve até um caso aqui no Vale do Silício de uma asiática acabar processando uma empresa, a Apple, justamente porque o reconhecimento facial do celular dela abriu na amiga dela, que também era asiática. Então, a gente tem essa ideia, né, de que os asiáticos são parecidos, né, mas a grande verdade é que isso tem um impacto muito grande. Como é que no meu celular, uma pessoa que também é asiática está abrindo o celular, destravando a tela do celular, né? Então, isso é muito sério. Então, quando eu falo de humanizar, né, um novo modelo de liderança, e eu também falo da humanização da tecnologia. Justamente porque se a gente não tem, né, esse olhar da tecnologia, a gente vai continuar perpetuando questões muito sérias na sociedade, né? Então isso é muito importante. Eu tô vendo aqui o comentário da Kathleen falando, nossa, não sabia dessa informação. Pois isso acontece e muito, né? E dentro das minhas pesquisas, das conversas que eu tive, né, e eu entrevistei diversas lideranças nos Estados Unidos todo e pesquisei muita coisa, eu cheguei a essa conclusão, que quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais humano a gente precisa ser, né? Quando a gente fala de humanização na tecnologia, é isso que eu falei para vocês, entender o que está por trás daquele algoritmo que está lendo os currículos, ou que está vendo a questão do reconhecimento facial, por exemplo, né? Se de fato a gente está preocupado em criar uma sociedade, uma tecnologia que sirva a gente, não que a gente sirva, né, a sociedade. E obviamente
eu cheguei em algumas conclusões, né? E esse novo modelo de liderança é um modelo que questiona o modelo do comando e controle. Né? Então, esse comando e controle que era assim, você faz isso, eu digo o que você faz, eu sei o que fazer, e é isso que você tem que fazer, é assim que você tem que fazer, já era, não vai mais funcionar. As pessoas ou elas precisam mudar o modelo de liderança ou elas não vão estar sentadas na cadeira de líderes nos próximos anos. Porque isso não vai ser mais aceitável, as pessoas não querem mais isso, né? E as lideranças que são verdadeiramente eficazes, né, elas são capazes também de expor as suas próprias vulnerabilidades, são capazes de dizer que não sabem, que não têm todas as respostas, porque, gente, vamos falar a verdade, no mundo mudando tão rápido, com tecnologias exponenciais, um ritmo de mudança louco, um monte de coisa acontecendo, não pode alguém ter certeza da decisão. Né? Então, quando você tem... Eu acho que isso é um grande aprendizado da liderança também. É assim, gente, eu não sei todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas. E é por isso que eu tenho um time. Porque a gente junto, né, vai chegar nessa conclusão. A gente junto vai entender e decidir o que é melhor pra gente. Né? O que é melhor pra empresa, o que é melhor, porque eu não tenho todas as respostas. É impossível, né, no mundo que a gente vive, ter todas as respostas. E eu falo muito isso... no capítulo 3 do livro que eu falo A Liderança do Futuro é Humana. Então, nesse capítulo, eu exploro bastante esse aspecto, né, da liderança humana e um pouco do que eu pesquisei, e quais foram as questões que eu falei e quais são as tendências da liderança do futuro. Então, só dar aqui uma pausa rapidinho e falar, quem quiser fazer pergunta, tem aqui um balãozinho com ponto de interrogação. Então, pode escrever as perguntas lá, que no final... eu vou responder essas perguntas. Eu tô vendo aqui um comentário, podem fazer comentários, do Hilson Baco, interessantíssimo, seria necessário o líder ter habilidades além das técnicas. Exatamente isso. Hilson, e as habilidades além das técnicas são as habilidades humanas. Né? São as habilidades que a gente tá falando aqui da liderança do futuro, que é a habilidade humana que a gente tanto tá falando aqui, principalmente voltando nesse aparente paradoxo de que quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais humano a gente precisa ser. E eu dei aqui 3 exemplos de como é importante a gente trabalhar a tecnologia e trabalhar essas competências humanas de empatia, de entender que a sua perspectiva não é a única. Até tem uma frase que eu coloco no livro que eu gosto muito, né, que é a frase do Anais Nin, que fala assim, não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como somos. Então, a gente, quando está trabalhando, quando a gente só tem uma perspectiva, né? Porém, existem várias outras perspectivas. Então, o que está faltando, por exemplo, nesses exemplos que eu dei por trás dessa tecnologia? Está faltando diversidade no time, está faltando entender que o algoritmo de reconhecimento facial precisa não só enxergar pessoas brancas, mas pessoas de todo o espectro de cores, né, de todas as raças também, porque na hora que o reconhecimento facial desbloqueia o telefone de uma pessoa asiática e desbloqueia o telefone dessa pessoa com outra pessoa também asiática, a gente tem uma questão que a gente precisa ampliar, né? Então, diante disso, eu cheguei a algumas conclusões de quais são as tendências dessa liderança do futuro, desse novo modelo de gestão, né? Esse novo modelo de liderança que é um olhar bem mais humano que a gente tem. Então, pessoal, quem quiser fazer comentário, fazer perguntas, né? Só colocar aqui no balãozinho com ponto de interrogação. Continua entrando gente, bem-vindos, bom ver vocês. Bom, e aí eu vou falar aqui um pouquinho das tendências dessa liderança do futuro, né? Primeiro, é uma liderança que acredita em propósito, que tá lá, né, sentada porque tem um propósito, é uma coisa maior do que simplesmente o status, a posição, né, ou o status social que estar num cargo de liderança possa dar para a pessoa. Ela também é uma pessoa que prioriza o autodesenvolvimento. Por quê? Porque ela entende que o que ela faz, as decisões que ela toma, são frutos e consequências de quem ela é. Né? E a própria Brené Brown, que eu sou fã, não sei quem conhece a Brené Brown, recomendo fortemente ler os livros dela, eu sou super, super, super fã. Ela fala, a gente lidera por quem a gente é. Então, se a gente não olha para dentro, entende quais são os nossos vieses, a nossa perspectiva de mundo, é muito difícil a gente entender o outro.
né? Aquela pessoa está tomando decisões completamente diferentes da nossa. Tem uma visão de mundo totalmente diferente, viveu experiências diferentes. E isso tudo formou essa pessoa, né? Então, quando eu não olho para mim e não consigo olhar para dentro, né? E tenho essa coragem de olhar para dentro, em que eu vou olhar e ver quais são os meus vieses, quais são as minhas perspectivas de mundo, a minha história de mundo, como é que eu sou essa pessoa que eu sou hoje, né? Eu tenho muita dificuldade de ser uma liderança porque eu não consigo, na verdade, conviver com o outro, né? E eu acho que um dos grandes desafios da liderança é transformar o outro em nós. Porque o outro, né, não existe líder sem seguidores, né? Não existe líder sem um time, né? Isso vale para todos os âmbitos da vida, não é só o profissional, mas também, né, numa família, por exemplo, não existe o outro, existe o nós. A família é uma instituição cheia de nós, né? Somos nós, a família. Então, é muito importante a gente priorizar o autodesenvolvimento e a liderança também para se conhecer. O autoconhecimento passa a ser fundamental. E a maioria dos programas de liderança aqui do Vale do Silício, né, do Google, por exemplo, eles priorizam fortemente o autodesenvolvimento e o autoconhecimento. Tá? Então, de diversas formas possíveis, né? Com dinâmicas, com processos longos, com coaching, né? Então, eles incentivam esses processos. Outra coisa que a gente está vendo agora, né, e que está cada vez mais óbvio, é se preocupar com o seu impacto no mundo. Né? A gente fala mais recentemente sobre a natureza, sobre as mudanças climáticas, né? E a grande verdade é que, assim, tudo que a gente faz, as nossas atitudes, tem impacto no mundo. E eu tava vendo agora, vendo que em Davos, né, no Fórum Econômico Mundial, que acontece todo ano, é um lugar frio e que geralmente neva, e dessa vez tem muito menos neve. Então, hoje, inclusive, a gente viu lá que que isso é uma discussão que vai entrar na agenda fortemente. Então, a liderança do futuro também olha e percebe o seu impacto no mundo, né? Então, eu falei do eu, né? Eu falei do nós e tô falando do mundo, né? E o mundo esses 3 círculos, né, que eu coloco aqui no livro, né? O eu, o nós e o mundo, né? Que eu acho que a liderança do futuro, o novo modelo de liderança tem exatamente, né, essa consciência de quem você é, do seu impacto no nós, nas relações, e o seu impacto no mundo, né? Então, as lideranças estão olhando, não só olhando o seu consumo no lado pessoal, mas olhando como os processos da empresa também estão impactando, né, o meio ambiente, impactando, usando menos recursos, né? Então, acho importante a gente pensar sobre isso, porque a liderança do futuro sabe que não existe um planeta B. E não existe outro planeta pra gente ir. Então, a gente precisa cuidar desse daqui, né? A Sueli tá perguntando qual o livro. Sueli, eu não sei exatamente qual o livro que você tá falando. Eu tô falando desse aqui, Liderança Exponencial. É esse? Manda ali na pergunta e aí eu posso responder pra você, tá? Outra questão que eu acho muito importante da liderança, desse novo modelo de liderança, é as equipes diversas, né? E eu acho fundamental a gente trabalhar isso e ter consciência, porque o mundo, gente, ele é diverso. Ele é diverso, ele é plural. Então, a nova liderança, ela é plural. Não adianta a gente fingir, né, que o mundo é formado pelas aquelas pessoas do nosso círculo social. Isso não é um fato. Isso é uma ilusão que a gente vive, né? Então, as pessoas do nosso círculo social são provavelmente as pessoas mais parecidas com a gente. Mas o mundo, ele é muito maior do que isso, né? E a diversidade é fundamental, até pra gente trabalhar para uma melhor sociedade, né? Não adianta a gente trabalhar só pra gente, né? E lembrando, se essa liderança, ela tá preocupada com propósito também, ela tá preocupada em deixar o mundo melhor, né? A Cris aqui tá falando, eu adoro essa colocação tua, eu, nós e o mundo. É tão aconchegante e satisfatório ouvir isso. Que bom, Cris, obrigada. O pessoal continua entrando aqui. Então, quem quiser, tem aqui um aviãozinho em que vocês podem clicar e compartilhar essa live. Pessoas que vocês acham que vão gostar de ouvir essa live. E também, quem quiser fazer pergunta, deixa eu ver aqui se já tem pergunta. Ainda não tem nenhuma pergunta, né? Se vocês quiserem escrever aqui, tem um balãozinho com ponto de interrogação que eu vou responder daqui a pouquinho. A gente vai terminar a live daqui a uns 10, 15 minutos. Faz perguntas que eu vou responder todas as perguntas aqui, tá ok? A Iane tá falando, excelente, já estou curiosa pelo livro. Que bom, Iane. Escrevi com muito, muito, muito carinho, tá?
Maurício está entrando, bem-vindo, Maurício, que bom ter você aqui. A gente não se fala há muito, muito tempo, muito bom ter você por aqui. Bom, outra coisa é que é impossível a gente discutir esse novo modelo de liderança sem falar em bem-estar, né? Em bem-estar, principalmente no momento em que a gente vive com muitas pessoas sofrendo burnout, muitas pessoas com questões de saúde mental, e eu trago vários dados sobre isso no livro, né? E isso é um fato que a gente não pode ignorar, né? A gente passa a olhar o ser humano não só como essa pessoa profissional no trabalho, né? A gente enxerga uma integração. O ser humano é um ser integral, ele é a gente que insistia em criar essa linha imaginária de pessoal e profissional, quando na verdade somos um ser só, né? Então, isso é muito, muito importante. Eu tô vendo aqui a Renatinha falando, estou amando esse livro, que bom. O Vini também, esse livro é muito bom, super indico. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão gostando do livro, que foi uma jornada escrever esse livro, né? E aí, obviamente, esse novo modelo de liderança é um modelo em que as pessoas abraçam, né? Abraçam o eu, abraçam nós e abraçam o mundo, né? E o livro é esse aqui, ó, Liderança Exponencial. Você pode ir lá na Amazon e comprar, porque ele tá lá. A Paula Tarcitano tá perguntando. É esse aqui, que eu lancei no final do ano passado. E aí, nessas entrevistas, nessas pesquisas, eu cheguei a algumas competências, né, que a gente já comentou aqui, que são competências humanas, né, são competências que não são só competências técnicas, da gente ter que saber como é que a gente faz um algoritmo ou programa um algoritmo. Na verdade, a gente ter empatia, a gente ser vulnerável, como é que a gente faz, né, esse mundo melhor. E aí eu cheguei em diversas competências e escolhi 10 delas, que eu chamo dos 10 Cs da liderança exponencial, né? A Fer Pazin tá falando, já li, é muito bom, que bom que você gostou. Que alguns Cs, né? E eu vou falar aqui pra vocês quais são. O primeiro é da consciência, então a liderança, e todos esses Cs, eles têm a ver, né, com eu, com nós e com o mundo, né? Então, a consciência, por exemplo, de quem você é, desenvolver o autoconhecimento, a consciência do seu impacto no nós, né? E a consciência do seu impacto no mundo também. Então, por exemplo, esse é o caso do C da consciência. O cuidado, né? A gente percebeu muito que as empresas que cuidaram das pessoas durante a pandemia, por exemplo, ou que ainda cuidam, né? São as empresas em que as pessoas mais querem trabalhar. Então, num mundo em que a gente tem uma dificuldade de atrair talentos, reter talentos, e que as pessoas podem trabalhar em qualquer lugar do mundo, é muito importante. Eu posso escolher qual é a empresa que eu vou trabalhar e que eu me sinto cuidada, né? Então, cuidado é fundamental. E o cuidado também tem a ver com eu cuidar de mim, eu saber o que eu quero, cuidar do nós, do time e cuidar do mundo, né? Então, lembrando, todos esses 6, eles estão relacionados ao círculo do eu, do nós e do mundo, tá? E aí depois tem o da confiança, inclusive eu falei hoje num post, não sei se vocês viram lá, no Instagram, que eu falei sobre confiança, e eu tô falando de autoconfiança também, tô falando de confiança no time, né, e do otimismo, a confiança no mundo. Então eu acho importante falar disso. A compaixão, e eu acho interessantíssimo, porque a compaixão, ela é uma palavra que assim nunca se ouviu falar antes no mundo corporativo, no mundo dos negócios. Porém, agora é fundamental a gente falar de compaixão, né? Então, eu acho até interessante, e tô até preparando uma mentoria aqui baseada em compaixão, porque sem compaixão e sem autocompaixão também, a gente não consegue evoluir. Tô vendo aqui um comentário do Vitor, o livro é show, os 10 Cs é uma grande sacada ser utilizada no cuidado com todos. Legal, Vitor, que bom que você gostou. O pessoal continua entrando aqui, muito bom. Quem quiser compartilhar, tem aqui ó, um aviãozinho, você clica e compartilha com a sua rede para mais gente ouvir essa live. Além da compaixão, tem a conexão, e eu li uma pesquisa, né, tem umas 2 semanas, falando que assim, caramba, como é que a gente se conecta com o outro num mundo em que as pessoas trabalham longe uma das outras, né, em que as pessoas estão isoladas. Eu acho que isso foi uma coisa muito interessante da pandemia. A gente descobriu como a gente precisa um dos outros, né, como tá sozinho é ruim, né, então tinha muita gente que morava sozinha e percebeu que, caramba, eu preciso do outro,
né? Então, essa conexão humana passa a ser fundamental. E a pesquisa que eu li, né, fala justamente que existia uma premissa, uma ideia de que a gente só se conectava com outras pessoas no trabalho quando a gente ia pessoalmente. E a pesquisa mostrou que isso não é verdade. Tem muita gente que se sente mais conectada no trabalho trabalhando de casa. Então, eu acho que é uma grande oportunidade da gente rever, né, as coisas que a gente pensa, né, as crenças que a gente tem sobre o que é importante, o que acontece, porque a gente não precisa só ter conexão com as pessoas que a gente vê pessoalmente todo dia, ou trabalha todo dia, né? Eu mesma fiz um curso há 2 anos atrás, em que eu me conectei profundamente com as pessoas do meu grupo, né, de um grupo de trabalho, e a gente virou super, super, super amigos, assim. A gente divide coisas da vida profundas e íntimas com essas pessoas. Eu nunca conheci essas pessoas pessoalmente na minha vida. Isso é muito doido de pensar, né? Então, é importante a gente ter essa ideia. A Ju tá falando, me indicaram a live e muito bom o assunto abordado. Que bom, Ju, que você tá gostando. Outro ponto importante é a colaboração, e isso a gente já sabe, né? A gente precisa colaborar para ter um mundo melhor. A questão da causa, ela as pessoas e as lideranças têm buscado causa, querem trabalhar por uma causa, por um propósito, né? E essa geração mais nova, essa geração Z, elas buscam estar em empresas que têm uma causa, né? E não adianta só falar que tem a causa, ela tem que vivenciar essa causa. Até no inglês tem uma expressão que se chama walk the talk, que é basicamente fazer o que você fala que faz. Então não adianta você colocar uma propaganda falando de diversidade se na hora que eu vou comprar roupa de ginástica, por exemplo, não tem o tamanho grande ou extra grande para eu vestir, né? Então essa empresa não está fazendo o que fala que faz, por exemplo, né? Então, isso é muito importante. E as empresas não estão preocupadas com isso, gente, só porque é legal, porque é importante. Não, elas estão percebendo que os próprios consumidores, eles estão sendo mais criteriosos, né, nas suas decisões. Então, elas estão até perdendo dinheiro. Então, se ela não busca a causa que ela acredita e vivencia e coloca isso nos seus produtos e comunica isso e realmente walk the talk, como o americano fala, ela está perdendo dinheiro, os consumidores param de consumir. Isso é uma verdade para a geração Z, essa geração mais jovem, que começa a ter a capacidade, né, financeira para comprar e consumir seus próprios produtos. É uma geração muito mais criteriosa do que as outras gerações no consumo. Então, as empresas precisam, sim, se preocupar com isso, senão elas vão perder dinheiro. A questão da curiosidade, né? O outro C dos 10/6 é a curiosidade, né? E também, principalmente porque a gente precisa estar sempre atento, saber o que está acontecendo no mundo, senão a gente fica para trás. Então, se eu não for curioso, eu não sei o que está acontecendo no mundo, né? A criatividade, né? A criatividade é fundamental porque, assim, os problemas do mundo complexo vão precisar de soluções complexas e eu preciso ser criativa para achar essas soluções, né? Então, a criatividade é outro ser fundamental. E eu tô vendo aqui a Bia Azevedo falando, melhor professora da minha pós em liderança e gestão de pessoas. Ai, que bom, Bia, que você gostou. E a Fer Pazin falando, gostei dessa expressão. Tô achando que é walk the talk, imagino. A Bia falando que eu sou professora do Descomplica. Sim, eu sou professora da pós lá do Descomplica. E o último C que eu queria falar pra vocês é o C da coragem, né? A gente vai precisar tomar decisão, a gente vai precisar fazer coisas que a gente nunca fez antes na vida. E é fundamental para a liderança humana realmente ter coragem, porque a gente vai tomar decisão sem saber ao certo o que vai ser, o que vai dar. Até porque a gente não controla o outro, então pode ser que tenha um impacto diferente, né? E isso me faz lembrar da Apple, por exemplo. A Apple, ela falou o seguinte, quando a pandemia já estava acabando, quer dizer, não acabou ainda, mas estava diminuindo os casos, ela mandou todo mundo voltar para o escritório, né? Todo dia, 5 vezes por semana, todo mundo no escritório. E aí, o que aconteceu? 30% das pessoas, dos funcionários da Apple, falaram, eu não quero voltar. A Apple falou, caramba, como assim não quer voltar? Não, eu não quero voltar. E aí, a Apple falou, caramba, eu não posso me dar o luxo de perder 30% dos meus funcionários. Tudo bem que não vai ser amanhã, mas num período
sei lá, de 6 meses, essas pessoas vão estar procurando outro emprego, essas pessoas vão buscar e vão sair da empresa. Então, deixa eu rever aqui a minha política, né? Então, a coragem também de tomar uma decisão sem saber o impacto, né? E voltar atrás. O que eles fizeram? Voltaram atrás. Falaram, não, peraí, não precisa voltar 5 vezes na semana, não. Vamos rever a nossa política, né? E é uma coragem também de admitir erro, admitir que não sabe tudo, admitir que não tem todas as respostas, né? Então, acho que isso é muito, muito importante. Tô vendo aqui um comentário do Léo. Tônia, nós chamamos e te admiramos demais. Que bom, obrigada. Então, assim, a liderança humana é isso, né? Essa liderança, esse novo modelo de liderança, em que a gente questiona aquele lugar do comando e controle, em que a gente tem todas as respostas, em que a gente sabe o que quer fazer, em que a gente diz como tem que ser feito, né? Para um lugar em que a gente precisa investir no ser humano, né? Para que ele se torne um indivíduo melhor, um profissional melhor e até um cidadão melhor, porque quando a gente olha e fala do círculo do eu, do nós e do mundo, a gente está vendo que a gente tem impacto, né, em todos esses círculos, né? E esse novo modelo de liderança é um modelo fundamental, porque senão se a gente continuar fazendo como estava sendo feito, ou liderando da mesma forma, a gente não vai ter mais empresa. O que vai acontecer é que a gente precisa mudar essa forma, porque senão a gente não tem gente querendo trabalhar na nossa empresa, no nosso time, né? Então, isso é fundamental. E aí muita gente fala, Tônia, mas as pessoas não querem ver, não querem ouvir. Gente, é a verdade, a gente tem uma resistência à mudança, isso é um fato. Mas essas pessoas que estão lá, né, sentadas nessa cadeira de liderança, elas não vão, se elas não mudarem, elas não vão estar sentadas nessa cadeira, né, daqui a 5 anos, porque a gente está exigindo um novo modelo de liderança em que a gente tem um foco no ser humano, uma liderança humanizada, né, senão a gente não consegue andar para frente. A gente não vai ter consumidor, a gente não vai ter gente trabalhando pra gente e não existe empresa sem pessoas, né? Então, isso realmente é um ponto fundamental. Então, agora, para quem está querendo saber qual é o livro é esse aqui, ó, Liderança Exponencial. Entra lá na Amazon que você vai gostar. Ele já foi um best-seller, né? A gente já conseguiu fazer dele um best-seller, então muita gente já comprou. O prefácio, ele foi escrito pela Rachel Maia. E a Rachel, ela é uma brasileira e foi durante muito tempo a única mulher negra, né, presidente de uma empresa no Brasil, e agora ela é consultora e senta em diversos boards de diversas empresas. Então, é isso, pessoal. Eu vou seguir nessa série de lives, tá? Deixo aqui, ó, Liderança Exponencial para quem quiser comprar, e eu vou fazer esse calendário de lives para dividir um pouco com vocês, um pouco do conteúdo, um pouco do que eu aprendi no processo de pesquisa da escrita desse livro, né? Então fiquem ligados que toda terça e quinta eu tô planejando fazer essa live pra gente discutir um pouco. E obviamente vou falar de saúde mental, vou falar dos desafios da liderança do futuro, vou falar do trabalho remoto, do trabalho híbrido, vou falar de cada um dos 6 também, da confiança, vou falar da coragem, vou falar do cuidado, vou falar da curiosidade, da criatividade, vou falar de todos os 6, tá? E é um prazer estar aqui. Quem acha que alguém vai gostar dessa live, é só clicar aqui, ó, nesse aviãozinho e compartilhar na rede de vocês, tá? Para mais pessoas verem essa live. Tá? E eu vou responder a Amanda, você vai voltar com o Clube do Livro? Sim, Amanda, tô reformulando, a gente vai voltar com o Clube do Livro, em que a gente lê 10 livros juntos por ano e discute. Gente, muito obrigada, foi um prazer, e quem quiser saber mais, olha só, Liderança Exponencial, você pode comprar lá na Amazon, e continua por aqui, porque a gente vai seguir com essa série de lives para eu compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Obrigada, pessoal! Tchau, tchau!